Olá, amigos, boa tarde. Deus abençoe a todos vocês. Quero, com muita alegria, cumprimentar a todos na paz do Senhor e desejar um final de semana cheio de graça, cheio de bênção para todos os irmãos. Mandar um abraço aí para o meu amigo pastor Osaí, pastor Ribeiro e cada um de vocês, toda a igreja cristã. O Senhor é a nossa bandeira, mora no nosso coração. Muito bem, a partir de agora nós vamos dar início a uma série de estudos sobre a escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Hoje será a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro desse seminário, onde nós vamos procurar discorrer de forma sintética alguns fatos e alguns eventos da teologia na parte da escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. Para começar, nós vamos dizer aos irmãos que qualquer dúvida, qualquer discordância ou qualquer pergunta, qualquer curiosidade, depois você conversa aí com o irmão Hudson e ele pode gravar um vídeo aí com as perguntas, as dúvidas dos irmãos, e quando a gente for gravar o próximo vídeo da próxima aula, a gente pode iniciar tirando as dúvidas dos irmãos. Aí nós vamos fazer essa sequência aí de 4 aulas ou 5, não sei, para ver se a gente consegue tirar todas as dúvidas dos irmãos concernente à escatologia bíblica. Nós queremos dizer para os irmãos que a escatologia é uma parte da teologia que trata dos últimos eventos da história, envolvendo o final do mundo, o final da raça e do gênero humano, que comumente é chamado de escatologia bíblica, né? E esses eventos, eles variam de condição, de religião para religião. Eu até diria que cada religião tem a sua própria escatologia, né? A escatologia comumente relaciona com conceitos a respeito do Messias, ou seja, de Jesus Cristo, do Filho de Deus, e da era messiânica. Também aborda a questão da vida após a morte, a existência da alma e o futuro da humanidade. Esses temas todos serão abordados durante esse período, tá? A maioria das religiões monoteístas ocidentais tem uma doutrina que prega que seus membros, que as pessoas que fazem parte do seu grupo, elas terão uma condição de salvação baseado nos fatos em que elas creem, né? Cada pessoa tem a sua crença e cada pessoa tem a sua religião e, consequentemente, crê que essa religião vai lhe proporcionar a salvação. Mas eu quero lhe dizer que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela não generaliza a salvação e ela não diz que cada grupo específico obterá a salvação no final de todos os eventos, tá ok? Quem faz isso é o universalismo. E nós vamos ver que a Bíblia Sagrada não apoia o universalismo, a salvação universal para todas as pessoas, em como se fosse um filme ou uma novela que alcançarão o final feliz, tá certo? Dentro da escatologia, de forma resumida, nós estudamos o quê? A segunda vinda de Cristo,
que seria o arrebatamento, estudamos a ressurreição final, que é a volta de Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Também estudaremos o juízo final e a condição de alguns que estarão no céu e outros no inferno. E toda essa escatologia, ela é dividida em duas partes. Existe a escatologia geral, que abrange as pessoas de um modo geral, como o povo, como um grande grupo de pessoas, e também existe a escatologia individual, que trata de cada membro, de cada indivíduo individualmente, né? A escatologia geral, ela trata a respeito daquilo que de forma geral diz respeito a todos os homens. Aqui nessa parte da escatologia geral se estuda o retorno de Cristo, ou seja, a sua segunda vinda, a ressurreição geral de todas as pessoas, o grande julgamento, a consumação do reino e a condição final dos salvos e dos não salvos. Veremos isso detalhadamente em cada um dos nossos subsequentes estudos, né? Algumas perguntas, elas serão satisfeitas durante esse estudo da escatologia geral. Primeiro, quais são os sinais que precedem a segunda vinda de Jesus? Nós vamos ter um estudo especificamente para pesquisar aqui na Bíblia Sagrada quais são os sinais, ou quais foram os sinais que Jesus Cristo deixou como orientação para a sua igreja, para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Esse negócio de que alguém diz que Jesus vem como ladrão de noite, não é para a igreja. A igreja de Jesus Cristo jamais será pego de surpresa. Nós, como igreja, é para estarmos esperando, aguardando, atentos. Quando nós virmos a figueira dando os seus primeiros frutos, sabei que o Senhor está às portas. Então, nós vamos ver dentro da escatologia geral, responder essa pergunta. Quais são os sinais que precedem a vinda de Jesus? Outra coisa que nós vamos ver, como será o julgamento final das pessoas? Ou como isso acontecerá? A igreja vai ser julgada ainda? Quem não é crente vai ser julgado quando, né? Outra coisa que nós vamos ver, como se dará a ressurreição dos mortos? Porque nós sabemos, inclusive o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta, várias cartas, né? Primeiro aos Coríntios, segundo aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses e outros livros mais da Bíblia, para responder, para sanar essa situação de dúvida que havia entre os irmãos. Como se dará a ressurreição dos mortos? Afinal de contas, todo mundo vai ressuscitar em uma hora só? Quem não é crente vai ressuscitar quando? Quando se dará a ressurreição dos crentes? Não sei se você vê, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, os corpos de muitos santos ressuscitaram juntamente com ele e foram vistos na cidade de Jerusalém. Isso está lá em Mateus 27:54, a partir daí, né? E esse pessoal que ressuscitou aí, quando foi que isso aconteceu? E os que ressuscitarão quando Jesus voltar? E os que ressuscitaram quando o anjo levou João, que escreveu o Apocalipse, no céu, e ele viu os corpos de muitos debaixo do altar, e lhe perguntou: quem são esses aí? Aí o anjo respondeu e disse: esses aí são os que vieram de grande tribulação. Nós vamos pedagógica e didaticamente
esclarecer esses fatos. Como se dará a ressurreição? Mas só para que você fique já com gostinho de querer saber e não perder os próximos estudos, eu lhe digo uma coisa: a ressurreição ela se dará em 3 etapas, né? Igual foi feito, ou igual era feito a colheita dos grãos durante a agricultura de Israel. Tinha a primeira colheita, que era as primícias, tinha a colheita geral, que era a grande colheita, onde levava quase todos os frutos, e tinha a colheita dos rabiscos, que eram os últimos frutos. Assim será na colheita das almas e dos corpos das pessoas durante a ressurreição, tá certo? Como se dará o arrebatamento? De que forma Deus julgará as pessoas? Tudo isso nós vamos averiguar, vamos ver, vamos tentar responder durante a exposição da escatologia geral. Também na escatologia individual. Na escatologia individual, essa parte ela vai focar a pessoa, o indivíduo. O irmão Abdias Barreto, o pastor Osaí Veras, o pastor Ribeiro, o irmão Hudson, cada um está envolvido de certa forma, individualmente, dentro do projeto da escatologia. Deus preparou para cada um essa participação. E nós vamos também estudar, né? Essa parte ela foca o indivíduo isoladamente, pessoalmente, e na sua condição, porque existe o indivíduo na condição de nação israelita ou de um israelita, o indivíduo na condição de igreja e o indivíduo individualmente na condição de não gentil, não israelita e não igreja, gentil, né? É estudado aqui nessa parte individual a respeito da morte física. Por exemplo, o que acontece com a pessoa entre a morte e o dia do juízo final, ou o dia do arrebatamento? Para onde é que essas pessoas vão? Estão aonde? Estão no céu? Estão no inferno? Ou onde estarão? Porque existem algumas religiões, inclusive depois a gente pode programar até para falar sobre isso, que pregam, que ensinam que a pessoa quando morre fica em estado de inconsciência, não sabe de nada, porque a Bíblia se refere a um termo de eufemismo que diz que a pessoa quando morre dorme, e as pessoas querem associar esse dorme com o dormir e perder a consciência das coisas. Mas nós vamos estudar e vamos ver que a alma é imortal, ela não morre, ela não perde a consciência na morte. O que acontece apenas é uma separação entre o corpo, a alma e o espírito, que esse é o verdadeiro sentido da morte. Nós também vamos em uma aula específica explicar isso, porque é o que gera grande confusão no meio dos irmãos, no meio dos crentes, principalmente no meio do pentecostalismo, que é a nossa corrente de pensamento escatológico. Existem algumas variações, algumas escolas interpretativas dentro da escatologia. Daqui a pouquinho eu vou enumerar e mostrar para você quais são as escolas de interpretação da escatologia e lhe mostrar a qual escola nós pertencemos. Porque dentre algumas escolas existe esse ponto de vista de dizer que a alma morre e quando o ser humano morre a alma fica inconsciente. Mas nós não acreditamos assim. A nossa escola
de interpretação da escatologia crê diferente, tá certo? Nós também vamos responder algumas perguntas dentro do ponto de vista da escatologia individual. O que acontecerá com quem estiver vivo quando Jesus voltar? E quem já morreu? Aonde está agora, nesse momento, que é aquele questionamento entre a morte e o arrebatamento da igreja? Para onde vão essas pessoas? A pessoa fica dormindo ou fica consciente quando morre? Aonde estão as almas dos salvos? E onde estão as almas dos não salvos? Estão todas em um mesmo lugar ou tem lugares diferentes? No inferno, tem gente lá agora? No céu, tem gente lá agora? Como a gente explica aquele texto de João que diz que é João 3:13, se eu não estou enganado, que diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que estava no céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como se explica isso? Como se explica, eu sei que você já deve ter escutado até testemunho de irmãos da nossa igreja, da sua igreja aí, da igreja O Senhor é a Nossa Bandeira, da minha igreja, a Assembleia de Deus, irmãos que dizem que tiveram uma visão, que foram arrebatados e o anjo ou o Espírito Santo o levou até o inferno e lhe mostrou isso, mostrou aquilo, e lá no inferno ele viu pessoas com brinco na orelha, viu pessoa com tatuagem, pessoa com blusa do... Como é que se explica isso? Nós vamos estudar e vamos ver que atualmente no inferno não existe nenhum ser humano. Ou seja, o inferno ainda não foi inaugurado. Que também é outra questão de difícil compreensão, porque o nosso português tem uma única palavra para designar inferno, e ela aplica essa palavra inferno para 3 ou 4 palavras nas línguas originais da Bíblia, que se refere inferno como Hades, que é o lugar para onde vão os mortos. Nós vamos explicar isso posteriormente. Nós usamos a palavra inferno para designar o Sheol, que é o lugar para onde vai o corpo, a sepultura. Nós designamos a palavra inferno para o Geena, que é o lugar onde mantém-se aprisionado os espíritos maus que estão em prisões. Professor, e que espíritos são esses? Aí é outra questão, nessa aula de hoje nós não vamos falar, mas pode ter certeza que nós vamos mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, vamos mostrar na Bíblia quem são esses espíritos, onde eles estão aprisionados e por que estão aprisionados. Pode aguardar que nós vamos estudar isso, tá certo? Então, por esse motivo existe essa classificação, essa divisão entre as escatologias. Nós dividimos em escatologia geral e escatologia individual, né? Por isso existe uma classificação na teologia, geralmente é chamada de escatologia inaugurada e escatologia futura. Na primeira é abordado a fase atual do reino de Deus e as bênçãos presentes desfrutada pelos crentes, bem como as profecias apresentadas no Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa de Jesus e na sua primeira vinda. Se você quer consultar e conhecer essas profecias, eu, irmão Abdias Barreto, alimento um blog na internet. O endereço do blog é o meu próprio nome, abdiasbarreto.blogspot.com. Lá no nosso blog, eu disponibilizo 300 profecias
que estão na Bíblia Sagrada e que Jesus Cristo cumpriu na sua primeira vinda. Tá? Também nós vamos analisar a escatologia futura. Como o próprio nome diz, a escatologia futura aborda os eventos futuros de forma geral. Um estudo escatológico completo e detalhado da escatologia futura procura abordar sobre alguns aspectos, alguns assuntos, que eu quero enumerar aqui para a gente ter uma noção, tá? Primeiro assunto da escatologia geral, as profecias em relação a Jesus. Quase todas elas são escatológicas. Apesar de Jesus Cristo já ter cumprido várias profecias, mas dentro da escatologia futura são consideradas profecias messiânicas sobre a primeira vinda de Jesus, que é um assunto importante do Antigo Testamento. Profetas como Isaías, que inclusive é até conhecido como o profeta messiânico, isso é abordado dentro da escatologia. Vários textos sagrados estão diretamente relacionados com a relação de Jesus Cristo e o seu ministério, a sua vida, a sua estadia aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição. Essas profecias são abordadas dentro da escatologia, tá? Tudo isso envolve a primeira vinda de Jesus, que o Antigo Testamento está recheado dela. Inclusive tem um livro do Jair Rodrigues, da CPAD, muito antigo. Eu deveria ter trazido aqui para mostrar aos irmãos. A pessoa de Jesus no Antigo Testamento. O Jair aqui, ele vai abordar todas as profecias do Antigo Testamento que Jesus Cristo cumpriu. Jesus Cristo é o objeto de revelação, de estudo do Antigo Testamento. Quem não conhece as profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento, não sabe nada de escatologia. Primeiro de tudo, nós precisamos encontrar a pessoa de Jesus prefigurada no Antigo Testamento. Quase todos os cultos e eventos do Antigo Testamento apontava, prefigurava a pessoa de Cristo. Ok? Segunda coisa, as profecias em relação a Israel. A Bíblia Sagrada, ela enfatiza que Deus, como soberano, fez uma aliança com uma nação, com um povo. E esse povo é Israel. E Deus traçou um projeto específico para a nação israelita. Quando Deus chamou Abraão, Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano para aquela nação. E esse plano e esse projeto está exarado aqui nas profecias bíblicas. E nós, crentes, hoje, século 21, muitas vezes desconhecemos isso. Pegamos a Bíblia e lemos, folheamos e não sabemos distinguir o que estamos lendo ou para quem aquilo que você está lendo foi escrito. Aí você lê a Bíblia como um livro qualquer, como um livro comum. Aí tome confusão na sua mente e na mente da pessoa para quem possivelmente você esteja lendo. A pessoa está lendo e está pensando que aquilo que você está lendo é para ela. E não é. A Bíblia
ela tem profecias com relação à pessoa de Jesus, a sua primeira e a sua segunda vinda, tem profecias com relação a uma nação específica, que é Israel, o povo escolhido por Deus, na pessoa de Abraão e os seus descendentes, e também existem profecias com relação aos gentios, aquelas pessoas que não são israelitas. Por exemplo, nós, os brasileiros, os italianos, os gregos, os romanos, e por aí vai. Existem passagens na Bíblia Sagrada que foram escritas especificamente para essas pessoas. Não são israelitas, são gentios, nasceram em outro país. E a Bíblia foi escrita, eu quero enfatizar que é para você, quando lê a Bíblia, não pensar que tudo que está aqui na Bíblia você pode abrir, ler e pregar para a igreja, ou pregar para os não crentes. Existem coisas na Bíblia que não diz respeito aos não crentes, é só para crente. Existem coisas na Bíblia que não diz respeito a não crente, é só para crente. E o contrário é a mesma verdade. Existem coisas na Bíblia que não é para crente, é só para quem não é crente. E por último também existem profecias na Bíblia que foram escritas somente para a igreja. Não sei se você sabe, o Antigo Testamento, quando foi escrito, não existia igreja. Então, dificilmente você vai encontrar um texto bíblico no Antigo Testamento, salvo aqueles textos que são proféticos com relação ao Messias, do qual nós já falamos aqui no primeiro tópico, né? As profecias com relação a Jesus Cristo e a sua vinda, o seu ministério, a sua vida, morte e ressurreição, que nós precisamos saber ler e identificar. Nós vamos encontrar, ou nós não vamos encontrar, textos referentes diretamente à igreja. Aos que se referem à igreja, geralmente são proféticos. Via de regra, os textos do Antigo Testamento são dirigidos a um povo, os israelitas, ou, do contrário, a um outro povo, os gentios, que não são igreja. A igreja só passou a existir quando da sua fundação, quando da vinda do Messias. E Deus tem um plano específico para a igreja, do qual esse plano é que é o objeto do nosso estudo. E o que muitos escritores, teólogos, professores e pessoas que estudam a Bíblia, leem a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e fazem uma confusão tremenda, confundindo a sua própria mente, confundindo a mente dos seus ouvintes, porque fazem uso e aplicação de textos que não têm nada a ver com igreja e querem aplicar à igreja. E nós aqui nesse seminário, nesse estudo escatológico, vamos tentar de alguma forma mostrar aos irmãos que há uma distinção, que há uma separação, e que eu, como leitor, como estudante da Bíblia, preciso ter essa consciência sobre o perigo de aplicar à igreja algo que não diz respeito a ela. Como também corro o mesmo perigo de aplicar algo a Israel
que não tem nada a ver com Israel, é só para a igreja. Não sei se você sabe, a Bíblia Sagrada no Novo Testamento vai fazer uma comparação entre a igreja e uma noiva, sendo Jesus Cristo o noivo. A igreja é a noiva, Jesus Cristo é o noivo. E no céu haverá um casamento. No livro do Apocalipse vai estar narrado, no capítulo 19, especificamente o versículo 7, o autor vai lá dizer, e diz: alegremo-nos e exultemo-nos, porque é chegado as bodas do Cordeiro. Ou seja, chegou a hora do casamento, da união entre a noiva e o noivo. E esse casamento será celebrado pelo Pai. E esse casamento terá o noivo, terá a noiva, terão testemunhas e terão convidados. No Novo Testamento tem várias parábolas que Jesus tenta ensinar isso. Tem no capítulo 22 de Mateus tem a parábola do noivo. No capítulo 25 de Mateus tem a parábola das 10 virgens. Tudo isso Jesus procura ensinar isso. Mas nós, os crentes pentecostais, principalmente os assembleanos, fazemos uma enrolada, uma misturada e acreditamos que todo mundo vai desfrutar dos mesmos benefícios. Não se engane, existem coisas específicas, coisas especiais que diz respeito somente à igreja e que os gentios e Israel não participarão. Por exemplo, o céu de glória, a Nova Jerusalém, diz respeito à igreja. O galardoamento, o julgamento das nossas obras no tribunal de Cristo diz respeito à igreja. Quem não é igreja não participa. O que nós vamos receber como galardão das mãos de Jesus é só para quem é igreja. A entrada à sala do trono para a celebração das bodas do Cordeiro diz respeito à igreja. Pessoas que não compõem, não fazem parte da igreja, não usufruirão desse direito, desses benefícios. Então, a profecia em relação à igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas profecias são sobre a igreja e podem ser encontradas nessas profecias. Deixam claro que Deus escolheu para si um corpo de santo formado por esses dois grupos, tanto judeus como gentio. Quando Deus trata com os judeus, que esse judeu reconhece Jesus como Messias e o aceita como Salvador, ele deixa de ser judeu e passa a ser igreja. O gentio, que quando Deus trata com ele, mas que eles reconhecem o Senhor Jesus como Salvador, eles deixam de serem gentios e passam a serem igreja. Então a igreja é formada por judeus e por gentios que receberam em Jesus a salvação, o novo nascimento, a regeneração, nasceram de novo. Aí deixaram de ser gentio e passaram a ser igreja. E os judeus deixaram de ser judeus para se tornar igreja. Então, que isso fique claro. Quando você lê a sua Bíblia, não abra de qualquer jeito e vá lendo e tentando aplicar algum texto que você não tem convicção a quem se refere, aplicar à igreja. A escatologia bíblica, ela requer esses detalhes, que nós entendamos, compreendamos
Primeiro, quem escreveu o texto. Segundo, para quem o texto foi escrito. Para Israel, para os gentios ou para a igreja. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento existem textos que dizem respeito a esses três grupos. Não esqueça, os israelitas, os judeus e a igreja. Ok? Irmão, tem um exemplo, eu vou citar só um exemplo, que é costumeiramente confundido. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 25, no versículo de número 31, eu quero ler e quero explicar para você. Eu já vou terminar porque eu já estou atingindo aí mais de 40 minutos. Vamos lá, Mateus 25, versículo 31. Eu quero ler até o versículo 34, só para você entender. Ó, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e tarará, tarará, vai lendo. Aí quando chega no versículo 34, o texto vai dizer assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí como herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse versículo, a gente pergunta aos irmãos: irmãos, para quem está sendo dito essas palavras? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. Muita gente prega, confunde e diz que isso aí é para a igreja, e não é. A igreja, nesse momento, no momento que acontecerá este fato, a igreja já terá sido arrebatada. A igreja já está lá no versículo 31, quando a gente diz: quando vier ele com os seus santos e descer e se sentar no trono da sua glória, a igreja aí já estará vindo com Jesus. Isso aqui acontecerá no Armagedon, antes do Armagedon, no julgamento das nações, onde Cristo separará os bodes das ovelhas, porá um à direita e outro à esquerda, e aí inaugurará o milênio, o reino que ele está convidando aí aos benditos de meu Pai para possuir como herança. É o reino milenial, onde ele está dirigindo essas palavras aos israelitas que foram salvos da destruição pelo anticristo e os seus exércitos. E todas as nações que não se aliaram ao anticristo para destruir Israel. Compõe esse grupo aí para o qual Jesus está dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós, a igreja, já fomos arrebatados há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás. Este evento se dará 7 anos depois do arrebatamento, que é aqui o final da grande tribulação. Esses 7 anos entre o arrebatamento e esse evento aqui é a grande tribulação. Nós vamos estudar especificamente em uma aula só aqui todos os fatos e eventos que acontecerão na grande tribulação. E durante a grande tribulação, que se iniciará logo em seguida ao arrebatamento da igreja,
Estará acontecendo eventos no céu com a igreja, Jesus, os anjos e o Pai. E estará concomitantemente ou simultaneamente acontecendo aqui na terra eventos envolvendo aqueles que não foram arrebatados, os gentios, o anticristo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não fizeram a vontade de Deus e não foram arrebatados. Eles estarão aqui na terra durante 7 anos. 7 anos. Estarão passando aqui na terra, onde estará se cumprindo todas as pragas do livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18 do Apocalipse. Serão abertos 7 selos, 7 ais, 7 taças, todos os flagelos serão abertos durante esse período. Nós vamos estudar especificamente, ok? Outra coisa que nós vamos ver é o estado intermediário dos mortos. Eu já falei no começo, mas aqui está na sequência, né? Uma abordagem sobre o estado intermediário dos mortos, tanto dos salvos quanto dos ímpios. Após a morte, enquanto aguardamos a ressurreição, onde estaremos? Fazendo o quê? Com quem? Vamos abordar isso, tá? O reino milenial, que eu acabei de falar, existem várias interpretações, daqui a pouco eu vou falar, né? Essa área, o reino milenial, é a que mais gera discussões devido às suas diferentes interpretações. Existem pessoas que dizem que o milênio é agora, o milênio já começou, já estamos vivendo. Existem pessoas que dizem que o milênio não é necessariamente um período de 1000 anos, mas sim uma era. E nós vamos ver isso especificamente, ok? Outra coisa, o juízo final. Como acontecerá? O que acontecerá? Onde será? Quem serão os julgados? Nós vamos ser julgados no juízo final? Haverá diferentes juízos? O que é que você acha? Se quer ter certeza, aguarde, acompanhe os nossos estudos que nós vamos esclarecer. No livro do Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 24, nos dá a entender que quem recebe Jesus, quem crê em Jesus, não passará por julgamento. O texto lá diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então esse juízo final, quem é que vai participar? E finalmente, o estado eterno. Quando se dará, quando acontecerá esse estado eterno, a eternidade implantada? Até que o estado eterno seja implantado, eventos escatológicos estarão em evidência, tanto aqui na terra como no céu. E nós precisamos ter essa distinção. E para a gente encerrar o nosso estudo hoje, eu quero enumerar aqui com você as correntes escatológicas. Como é que as igrejas, os teólogos, os estudiosos interpretam os eventos futuros, tá? Porque existem várias correntes de pensamento. E uma pergunta que não quer calar e que eu não tenho resposta, nem a Bíblia. Aliás, a Bíblia tem, mas nós só não fazemos é conhecer. Ainda não tivemos essa revelação. Mas nós vamos ter, porque nós vamos ter a mente de Cristo. Um dia nós vamos saber quem é que está certo e quem é que está errado. Mas agora não adianta perguntar: irmão, e qual é dessas escolas de interpretação que tem razão? Eu não sei.
Eu defendo uma. Vou dizer para você qual é a que eu acredito, qual é a que eu defendo, a que a minha igreja defende. Mas se é certo ou se não é certo, eu só vou saber quando eu tiver a mente de Cristo. Por enquanto, eu estou defendendo ela, crendo que ela é a verdade. Mas eu ainda estou na busca da verdade. Eu acredito que cada um que defende uma dessa escola, acredita que o que ele está defendendo é verdadeiro. Porque eu, em bom estado de consciência, jamais defenderia algo que eu estivesse acreditando que era uma inverdade, uma mentira. Não. A pessoa só defende porque crê que é verdade. Então, essas correntes escatológicas não desmerecem uma a outra. São apenas pontos de vistas de cada um. Tem o ponto de vista do pentecostal, do não pentecostal, do sensacionalista, do pós-tribulacionista, do pré-tribulacionista. Cada um tem um ponto de vista. Agora, a verdade absoluta está aqui, na Bíblia Sagrada. Infelizmente, nós temos muitas divergências de interpretações. E entre as correntes interpretativas, primeiro, o pré-milenismo histórico. Esse grupo, essa corrente, essa escola, defende a segunda vinda de Cristo como sendo depois da tribulação. É uma interpretação literal do Apocalipse, capítulo 20. O pré-milenismo histórico acredita que a vinda de Jesus Cristo acontecerá pós-tribulação. Irmão, e eles estão certos, é que nem eu lhe disse. É uma forma de eles interpretar. Irmão, e tem respaldo bíblico? Eu não sei se tem respaldo verdadeiro, mas eles baseiam as suas interpretações em alguns textos bíblicos. Quando nós formos aqui estudar sobre o arrebatamento, que será a próxima aula, nós vamos falar sobre esses pontos de vista, tá certo? Outro ponto de vista, o ponto de vista pré-milenista, dispensacionalista. É esse o ponto de vista que eu, irmão Abdias, defendo, que a minha igreja, Assembleia de Deus, defende, que a convenção da qual a minha igreja pertence, a CPAD, a CGADB, e todos os escritores da CPAD defendem. É o pré-milenismo dispensacionalista. O que é que esse grupo acredita? Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes do milênio, e que o milênio ainda não aconteceu, e que o milênio só será inaugurado depois do arrebatamento, quando do final da grande tribulação. Então, esse grupo também defende que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, do ponto de vista do milênio, nós acreditamos que o milênio será inaugurado depois da tribulação. Do ponto de vista do arrebatamento da igreja, acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então nós somos pré-milenista, porque acreditamos que ainda não tem milênio. Somos dispensacionalistas, porque acreditamos e pregamos que Deus dividiu a história da humanidade em períodos dispensacionais. Teve a dispensação da inocência, a abraâmica, a davídica, a da lei, a da graça, haverá a milenial e haverá a da eternidade. Então,
Pré-milenista, porque não aconteceu o milênio. Dispensacionalista, porque Deus trata com a humanidade por dispensações. Vivemos atual a dispensação da graça. Depois terá a dispensação do milênio e, por fim, a dispensação da eternidade. Pré-tribulacional, porque a igreja será arrebatada antes da tribulação. Ok? Então, todos esses eventos que acontecerão, o milênio não aconteceu, o arrebatamento antes da tribulação e o período dividido em dispensações, classifica essa categoria, essa escola como pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacional. É a corrente que a Assembleia de Deus prega. Outra corrente, o amilenismo. Essa corrente é a que defende que não existe milênio. Não existe um período de 1000 anos. Ou seja, o milênio é uma era. E que nós vivemos essa era agora. E necessariamente não precisa ser 1000 anos. Tá certo? Essa corrente interpretativa, ela não encontra muito respaldo bíblico. Pelo menos eu penso assim, tá certo? E nós precisamos ter esse entendimento. Ou seja, diante dessas classificações, dessas interpretações, nós podemos separar os pontos mais discutidos em cada uma corrente, e que são diferentes, e é o que nós vamos fazer daqui para frente, tá certo? Então, primeiro ponto, que é muito discutido nessas correntes, é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento. Porque é baseado a partir do arrebatamento que se criou essas escolas. Pré-milenista, milenista, pós-milenista, e pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e mesotribulacionista. Tudo a partir do arrebatamento. Então, o arrebatamento é o ponto chave de partida comum entre todos eles. Cada um tem uma interpretação. Segundo, a grande tribulação. Grande tribulação é um período. Para a nossa escola, esse período é de 7 anos. Mas para outras escolas, não. A igreja já vive essa tribulação. Mas só que nós, os pré-tribulacionistas e pré-milenistas dispensacionalistas, acreditamos que essa grande tribulação é diferente da tribulação. Tribulação a gente passa todo dia, mas a grande tribulação é diferente. Haverá uma distinção. Eu até gosto de, quando estou ensinando isso, dizer: você pensa que hoje está ruim? Você pensa que o Covid-19 está matando gente? Você não sabe o que vos aguarda. Meu filho, depois que a igreja for tirada aqui da terra, que for aberto os selos do Apocalipse, você vai ver o que é tribulação. Hoje eu diria que essa pandemia, que essa escassez de alimento, desemprego, nós vivemos é uma bênção. Porque quem for viver a tribulação aqui na terra e for ser alvo da abertura destes selos, destes ais, destas pragas do Apocalipse, aí você vai ver o que é coisa ruim. Depois nós vamos ver o anticristo, que é outro ponto de vista comum entre essas interpretações. O anticristo será uma pessoa ou uma organização que a Bíblia diz lá na segunda carta aos Tessalonicenses que ele virá no poder e na unção de Satanás para dominar o mundo. Porque depois do arrebatamento vai haver grandes catástrofes. E alguém precisa dar algumas explicações. E esse alguém será o anticristo. E finalmente o milênio, que será o período de 1000 anos onde a igreja irá reinar com Cristo aqui na terra, sob o comando de Jesus Cristo, com o seu trono na Nova Jerusalém. Essa nossa primeira aula, foi apenas um resumo
de tudo o que nós vamos estudar. Então vou só recapitular para você lembrar, tá certo? Nós vamos estudar desde o início os sinais da vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o Armagedon, o milênio, o estado eterno, o anticristo e todas esses desdobramentos da escatologia. Vamos fazer um resumo e está aqui passando para vocês. Eu quero, nesse instante, agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a você que esteve aqui conosco e lhe convidar, não perca. Próximo domingo, nós estaremos aqui outra vez, falando sobre outro tema, sobre outro assunto. Muito obrigado, fique na paz do Senhor e nos acompanhe aí no Instagram, no Facebook e no nosso blog. Se você quiser participar, eu tenho um estudo, eu tenho um grupo no WhatsApp, onde todos os dias nós estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus, assuntos como esse, escatologia, interpretação bíblica e vários outros assuntos da teologia. Se você quiser participar, pode mandar um WhatsApp para o meu Zap, que eu lhe adiciono ao grupo de envio de mensagens e estudos, tá? O meu Zap é fácil de você aprender. Vou repetir, mas o irmão na edição aí pode colocar para você anotar. Mas se você quer aprender, anota aí. É o DDD 85, o número é 988 575757. 988 575757. Professor Abdias Barreto. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.